Bom dia, queridos! Aqui é o pastor Alexandre e o tema da devocional de hoje é Parece, mas não é. Gênesis 3:6, na parte A diz: Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Talvez você já tenha experimentado o sentimento de parecia, mas não era. É terrível. Existem casos de pessoas que investiram caro em um doce que parecia gostoso, mas não era. Ou em um restaurante que parecia extraordinário, mas não era. Em uma viagem que parecia divertida, mas também não era. E quantas experiências do parece, mas não é. Eva caiu nessa armadilha. Viu algo que parecia agradável, mas sabemos que não era. Uma reflexão importante aqui é olhar o problema da miragem. Salmos 115, versículo 5 diz: Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver. Versículo 8: Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Já ouviu falar sobre miragem? A palavra miragem significa literalmente efeito óptico que ocorre nas horas mais quentes, especialmente nos desertos, produzido pela reflexão da luz solar, que cria uma imagem semelhante a um lago azul, onde por vezes se refletem imagens. O exemplo comum de miragem é o momento em que alguém em um deserto com muita sede consegue enxergar um lindo lago. Então, sai correndo e ao se jogar no lago, descobre um monte de areia. Podemos então atribuir a qualquer experiência em que se viu algo que parecia, mas não era, como uma grande miragem. O interessante é que a miragem pela qual Adão e Eva foram vítimas tratava do fato deles deixarem de enxergar todas as maravilhas que Deus tinha deixado para eles, para focar em um único fruto ao qual eles não deveriam desfrutar. O salmista, no Salmo 115, fala daqueles que não confiam no verdadeiro Deus, como aqueles que têm olhos, mas não veem as maravilhas de Deus, não percebem a realidade das coisas. Qual o problema? O problema está na lente. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23 diz: Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Imagine que você está com um óculos de lente azul e outra pessoa ao seu lado está com um óculos com lente verde. Vocês estão olhando para o mesmo lugar. A pergunta é: vão enxergar a mesma coisa? A resposta é quase a mesma, pois de um lado tudo parece azul e de outro lado tudo parece verde. Jesus vai dizer que se os nossos olhos forem bons, tudo que fazemos será bom, mas se eles forem maus, tudo que fazemos será inclinado para o mal. Com qual lente você tem olhado para as coisas? A partir de qual ponto de vista? Hebreus 12:2 diz: Tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mateus 14:30 diz: Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Primeiro, o autor da carta aos Hebreus vai nos dizer para estarmos com os nossos olhos fixos em Jesus. Então, depois, observamos a história de Pedro, que em meio à tempestade foi chamado por Jesus para viver um milagre de andar sobre as águas. Em meio a esse milagre, Pedro tira os olhos de Jesus e olha para o vento. Por consequência, ele começou a afundar. O sentimento que estava em seu coração antes de afundar foi o medo. Ao tirar os olhos daquilo que realmente importa,
perderemos a perspectiva de certeza e confiança. A partir daí, resta somente incertezas e medo. Conclusão: se os nossos olhos não estiverem com as lentes corretas, olhando para o lugar correto, fatalmente seremos alvos do engano daquilo que parece, mas não é, como Eva foi. Essa devocional abençoou você? Então, compartilha ela com alguém e tenha um dia cheio da presença do Espírito Santo.